Fala pessoal, bem-vindos ao nossa conversa de hoje. Meu nome é Danilo Louvro, nós estamos aqui para conversar um pouco sobre questões sobre investimentos, patrimônio, sucessão, planejamento familiar e financeiro. Sou sócio aqui da Move desde 2019, quando nós fundamos o escritório, muito em função de trabalhar com famílias investidoras. Hoje nós fazemos gestão de mais de 850 milhões de investimentos, mais de 900 famílias que nós assessoramos aqui pela Move. E a ideia hoje é a gente conversar um pouco mais sobre algumas dores e alguns problemas e algumas soluções que a gente encontra justamente para fazer a gestão do patrimônio dessas famílias, desses investidores e das nossas vidas, dos nossos patrimônios. E para isso, obviamente, a gente traz aqui o que está mais em voga no mercado com as melhores soluções que a gente encontra para as dificuldades e os problemas que a gente vai encontrando no patrimônio, na vida. Especialmente hoje vamos falar sobre a parte sucessória, o planejamento financeiro sucessório. Para isso, então, nós estamos trazendo aqui hoje para essa conversa, esse bate-papo super legal, o Marinelli, que é especialista aqui na Move em planejamento financeiro e sucessório. Então, Marinelli, bem-vindo, obrigado pela sua presença aqui hoje. Conta um pouquinho aí da sua trajetória, da sua chegada aqui também para nos ajudar nessa conversa de hoje. Obrigado, Danilo. Olá, pessoal, tudo bem? Como o Danilo comentou, eu sou o Marinelli, sou responsável de toda a parte sucessória e planejamento patrimonial aqui pela Move. Eu tenho mais de 10 anos de mercado já, então já passei por várias experiências aí, sempre visando as melhores oportunidades para as questões sucessórias e como que a gente pode desmistificar também algumas regras e algumas questões ali em relação ao patrimônio que em grande maioria dos casos não são falados e a gente também não recebe de informação. Então, a ideia é trazer para vocês sempre as melhores oportunidades, não só para o crescimento do patrimônio, que é o que a assessoria faz, mas sim como que eu vou proteger esse patrimônio de hoje até o futuro na hora da transmissão dele para os meus herdeiros legais ou para os meus herdeiros ali que vão suceder todo esse processo. Tá? Então, espero que as dicas e as oportunidades que a gente passe aqui seja muito válida para vocês. A gente fica à disposição aqui para uma conversa pessoal com cada um. Cada cliente tem o seu cenário, cada cliente tem um tipo de informação e basta a gente entender o processo de vocês para trazer o melhor planejamento possível para a vida. Tá? Danilo? Legal. Gente, essa conversa de hoje ela é tão importante porque durante praticamente 17 anos que eu trabalho com gestão de investimentos, a cada vez que a gente vai ter uma conversa sobre alocação de patrimônio, alocação de investimentos, sempre a gente vai se deparar em algum momento na gestão daquela família, na gestão do seu patrimônio, por exemplo, talvez você vai saber porque isso já deve ter acontecido ou vai acontecer em algum momento na sua família, no seu caso, são questões sucessórias. Isso vai acontecer, por exemplo, já aconteceu um inventário na sua família, você já passou por um processo de inventário, você já quis fazer uma doação de parte do seu patrimônio para os seus filhos, você já se preocupou, por exemplo, com você mesmo na questão de como você tem a administração do seu recurso, se ele está bem administrado do ponto de vista fiscal, se você está pagando muito imposto e pensar, por exemplo, um dia este patrimônio vai seguir para a sucessão, para os meus herdeiros, por exemplo, para as pessoas que eu quero deixar esse patrimônio. Como é que eu faço isso de uma maneira para pagar menos imposto, que eu faço isso de uma maneira mais eficiente, inclusive do ponto de vista de rendimento? Então, sobre essas questões sucessórias, Marinelli, dá uma desmistificada aqui para simplificar o que é sucessão. Tá, então vamos lá. Sucessão patrimonial, tá, gente? É um processo obrigatório no Brasil. Inevitavelmente, todos nós vamos passar uma hora ou outra, né? Seja pelos nossos pais, seja nós aqui com os nossos filhos. E a partir do momento da ausência de alguém, esse CPF falecido, obrigatoriamente a gente tem um processo brasileiro que se chama inventário, como o Danilo comentou. Esse processo ele inclui diversos movimentos ali que trazem preocupações e, em grandes casos, bloqueios financeiros ali que tendem a trazer muitas dores de cabeça para as famílias. O nosso papel aqui é facilitar isso para vocês de forma positiva, com produtos e com o planejamento adequado para cada um, para que no futuro tudo que vocês trabalharam a vida inteira para constituir seja transmitido de forma positiva para os teus herdeiros. Sucessão patrimonial, como eu falei, inevitável, vai acontecer. Nesse momento, abre-se o processo de inventário, processo obrigatório, e dentro do processo de inventário existe uma necessidade para as famílias que a gente chama de liquidez sucessória, que nada mais é que o recurso financeiro que a família precisa ter para poder pagar por esse processo.
Mas Marinelli, quanto custa esse processo? Como que fica a situação da minha família pós minha ausência? A partir do momento da ausência de um CPF, hoje, em até 24 horas, o patrimônio é bloqueado, tá? A partir de todos esses dados colhidos pela Secretaria da Fazenda Estadual, o famoso Cefaz, inicia-se o processo ali de pagamento dessas custas. O que está envolvido dentro de um inventário? Primeiro custo obrigatório, imposto. A gente tem um imposto aqui no Brasil que chama ITCMD, tá? Imposto de Transmissão de Causa-Mortes e Doação. Ou seja, vocês, se quiserem doar alguma coisa em vida, vão pagar esse imposto, ou se não doarem e falecerem, no futuro, os herdeiros de vocês vão ter que pagar da mesma forma, tá? Esse imposto aqui no Brasil, ele varia de 2 a 8%, que é o nosso teto máximo. Os estados, eles têm a liberdade de atuar com o imposto que lhes convém ali. Em São Paulo, a gente tem um imposto travado em 4%, seja ele para doação, seja ele para falecimento. Em outros estados, já com alíquotas diferentes, alguns estados com alíquotas escalonadas por tamanho de patrimônio até que se chegue a esses 8%. Tá? Então, imposto é obrigatório e não tem como fugir dele. Vai variar de 2% a 8%, dependendo do estado onde está vinculado ali o patrimônio ali do falecido. Tá? Além do imposto, custos advocatícios. Em 99% dos casos, é necessário um advogado para extrair todos os patrimônios ali constituídos na família e realizar todo o processo ali para a sucessão, tá? Advogados, a gente trabalha com uma tabela que a própria OAB divulga, que pede que eles cobrem 6% sobre o processo de inventário do patrimônio total. Existem advogados que cobram menos, que cobram mais, mas tudo isso vai variar da dificuldade, da necessidade ali de caso a caso, tá? Então não tem como a gente bater um martelo aqui do custo, mas a gente trabalha nessa base aí dos 6% para garantir a vocês um planejamento adequado. E além disso, ainda tem os custos de cartório, os famosos emolumentos, documentos, autenticações, impressões novas ali das mudanças dos nomes, né, de quem faleceu para os nomes dos herdeiros ali. Tá? Então, basicamente, a gente falou aqui de 2 a 8% de custo de imposto, mais 6% de advogado, mais 1% de cartório. A gente fica numa média Brasil aí entre 10 a 15% de custo. Às vezes menos, às vezes mais, mas aí a gente não tem como mensurar, porque só no dia do inventário mesmo, referente às dificuldades que a gente vai conseguir saber. Mas basicamente, se eu tenho 10 milhões de reais, o custo para minha família da sucessão vai variar em torno de 1 milhão a 1,5 milhão de reais. Tá? Então, esse, Danilo, é normalmente o maior susto que as famílias tomam quando a gente traz essa realidade, porque infelizmente isso não tem um apelo tão grande aqui no Brasil. A gente tem um processo ainda de, principalmente quando fala de ausência, né, muito atrasado em relação a outros países que já têm um planejamento desde a infância, adolescência ali em colégio. Então, deve ser o caso de muitos clientes que precisam entender esse papel, né? E por isso até fiz essa pergunta no começo, né? Se você já passou isso em alguma vez na sua vida sobre inventário, sobre uma sucessão, sobre alguma coisa nesse sentido que aconteceu ou direto com você ou algum familiar, por exemplo, pais, avós faleceram e você foi ajudar e descobriu diversos custos, diversas dificuldades ali no processo de sucessão. E é nessa hora que a gente realmente, como a Marinelli falou, se depara com sustos de que não havia um planejamento financeiro para aquela sucessão. E muitas vezes, por conta de não ter esse planejamento, quanto não fica mais cara essa conta, ou quanto mais demorado acaba demorando ou quanto mais fica lento esse processo, justamente porque não teve aquele planejamento de fazer a sucessão bem organizada. Mas, Marinelli, você comentou sobre um pouco aqui da visão da ótica de Brasil, de mais ou menos esses 4% de TCMD, olhando aqui para São Paulo, entre outros custos, variando de 10% a 15%, então é uma conta média aqui que se faz no Brasil, pensando numa sucessão patrimonial. E às vezes a gente sempre compara aqui com relação ao mundo, para ver o quanto o Brasil está melhor ou está pior, o quanto custa isso aqui no Brasil e no mundo. E normalmente nós acreditamos que aqui no Brasil é tudo pior, né? E aqui é tudo mais caro, porque aqui a gente tem uma carga tributária muito mais alta.
Mas como é que é do ponto de vista de cenário global, os principais lugares aí, principalmente para os Estados Unidos ou Europa, qual que é o custo mais ou menos de uma sucessão fora do Brasil? A gente sempre se assusta com a nossa carga tributária aqui, porque envolve imposto para praticamente tudo que a gente vai fazer, inclusive para a questão do falecimento. Quando a gente fala de mundo, né, por exemplo, Estados Unidos, para a linha sucessória, eles imputam um imposto de 40%. É muito alto, só que tudo tem algumas nuances. Não é 40% fixo, existem alguns pontos ali para você pagar 40%. Outros, você já tem um planejamento adequado e você vai fazer essa transferência para os teus herdeiros praticamente de graça, porque você criou um sistema ali de planejamento e isso já está dentro do sistema do governo americano de permissão para que você transmita sem custo. Então, aqui no Brasil, a gente não tem nenhuma possibilidade de transmissão sem custo, a não ser que a gente trabalhe dentro da regra mínima de transferência anual em relação ao ITCMD. Hoje, aqui em São Paulo, vai variar aí de R$ 90.000 a R$ 92.500, um valor que eu posso transferir de dinheiro ou de patrimônio por CPF por ano. Tá? Então, os Estados Unidos, como eu comentei, 40%, aí você pega uma Alemanha com 60%, né? Mas não dá para a gente comparar. É só para vocês terem uma ideia de falar assim, poxa, o nosso imposto aqui é alto, lá fora também é. A diferença é que a carga tributária deles trabalha de uma outra forma. Tá? Então, lá também não tem como fugir. Se vocês buscarem na internet aí, uma família muito famosa, a família da Samsung, tiveram um inventário recente até, acho que foi o ano passado, onde o patriarca faleceu, patrimônio quase 100% em nome dele, e a família da Samsung precisou de um empréstimo bilionário para poder pagar por todo esse processo e libertar um patrimônio que a gente não tem nem noção do tamanho que é um patrimônio da Samsung. Né? Então, esse planejamento que a gente traça aqui, independente do tamanho do imposto ou das dificuldades, é para facilitar para vocês a forma de transmitir esse patrimônio com o menor custo possível, no tempo mais rápido possível. Porque além da ausência, existe a dor da perda. Então, quanto mais rápido a gente conseguir resolver a situação, mais fácil fica para quem está aqui e continuar seguindo a vida ali. Sobre essa questão de patrimônio, inclusive, quando você trouxe esse caso da Samsung, ele é muito notório porque muitas famílias que a gente assessora por aqui, eles muitas vezes se sentem seguros achando que eu tenho um patrimônio de 10 milhões, 20 milhões, 50 milhões, então se acontecer, na hora que eu vier a faltar, minha família está garantida, porque esse patrimônio vai automaticamente suceder para eles. E aí, então, começam a acontecer os problemas na hora que de fato a falta acontece, e aí começam a vir primeiro, antes do patrimônio chegar, vir os custos da sucessão. Sim. Você já pegou muitos cases assim, onde você enxerga que, poxa, a família se vê bem abastada financeiramente, mas até que o momento aconteça, eles descobrem que eles não tinham condições? Sim, e a grande maioria, infelizmente a grande maioria. Por quê? Como eu comentei, a gente não tem esse treinamento, a gente não tem esse estudo desde a infância. A gente sempre ouviu falar de alguém, a gente viu um caso ali, conheceu uma pessoa que passou por essa dificuldade, né? O Covid trouxe muito isso pra gente, trouxe muitos amigos, família que passaram por esse tipo de dificuldade e acabou despertando um pouquinho mais sobre como funciona esse mercado. Mas já peguei muitos clientes, assim como você comentou, Marinelli, eu tenho 10 milhões, se eu falecer, a minha esposa pega esse dinheiro, paga o inventário e segue a vida dela. Mas não funciona assim, tá, gente? Infelizmente, a partir do momento do falecimento, existe um bloqueio das contas do falecido e se esse falecido ou falecida era casado, se existia uma comunhão de bens firmada ali, comunhão parcial de bens, comunhão total, separação de bens, segue todo um processo legal também de divisão. O que é isso? Por exemplo, eu sou casado com comunhão parcial de bens, tá? Mas o Marinelli faleceu. Tava tudo, o dinheiro, em nome da esposa dele. Tá tranquilo, né? Porque ela vai pagar o imposto e vai continuar com a vida ali, cuidar dos filhos. Não, porque o patrimônio vai ser bloqueado, porque eu tenho uma condição de meeiro, que é o que a lei informa. Eu sou casado em comunhão parcial de bens. Então, tudo que eu constituí ao longo da minha vida, desde o início do casamento, pertence aos dois. Independente se está 100% na minha conta, 100% na conta dela, nada muda. Bloqueia-se os dois CPFs,
levanta o patrimônio inteiro, divide ele ao meio e aí sim os impostos começam a chegar para a gente poder efetivar. A Secretaria da Fazenda Estadual faz essa análise e aí a gente tem que pagar por todo esse processo, tá? Casos a casos, então indico a vocês que ficarem com dúvida, que quiserem saber um pouco mais dessa questão que é enorme, tá, gente? Sobre a comunhão de bens, comunhão parcial, separação, o que entra, o que não entra realmente, venham para que a gente possa fazer uma reunião exclusiva com vocês e apresentar todas as questões ali importantes sobre cada tipo de processo. Algumas questões interessantes aqui, né? Porque a gente já pegou casos onde existia um grande patrimônio imobilizado, tais como, por exemplo, uma família que tem 50 milhões, 100 milhões em imóveis e vivia dos aluguéis, do rendimento desses imóveis. E quando acontece, então, uma falta, a sucessão desses imóveis para os herdeiros acaba sendo um grande problema ali, porque não havia liquidez para fazer aquele ITCMD de uma sucessão como essa, né? Sim. Situações, por exemplo, onde havia mais financeiro, recursos financeiros, mas para ter acesso também àquele recurso financeiro precisava também do pagamento de ITCMD antes. E aí, em casos assim, a gente percebeu já o quanto evoluiu o mercado em ativos judiciais, inclusive porque muitas famílias nessa dificuldade de fazer o inventário e pagar o ITCMD e acessar aquele patrimônio, às vezes decorre-se um processo de inventário de 1 ano, 2 anos, 3 anos, e por conta disso, por essa demora e aquela família precisar de recursos, esses ativos judiciais, por exemplo, eles acabam sendo até negociados com investidores, os investidores acabam tomando parte dessa herança, antecipando parte dessa herança, na verdade, para aquela família, tem um prêmio de risco, um prêmio de retorno, justamente, um retorno financeiro adicional que esses investidores ganham, mas é uma forma que a família também acaba precisando recorrer para antecipar não, mas para executar de fato aquela sucessão e fazer aquele patrimônio de fato chegar aos herdeiros, né? E aí eu trouxe, você comentou de alguns cases aqui, eu vou até desenhar um case aqui mais tradicional, mais básico aqui, que acontece com muitas famílias investidores aqui, pensando, por exemplo, e eu queria que você me ajudasse a gente desenhar uma solução em cima de um case como este, né? De um homem, por exemplo, com cerca de 45 anos, casado, com 2 filhos, 10 milhões ali de patrimônio, onde metade está 5 milhões em patrimônio imobilizado, imóveis ali, e os outros 5 milhões em dinheiro, investimento. E ele está casado ali na comunhão parcial de bens, é o natural, o mais comum utilizado inclusive aqui no país. Como é que seria uma situação, por exemplo, de sucessão de uma família como essa, no caso da ausência deste pai ali? Tá, então basicamente é o seguinte, o que a gente precisa partir do princípio do custo de tudo isso. Eu já comentei aqui do ITCMD, dos custos advocatícios e dos custos de cartório. Como que eu faço esse panorama aí do geral? Tenho 10 milhões de reais de patrimônio. Independente se são 10 milhões só em imóveis ou em dinheiro, são 10 milhões. Isso engloba o que eles chamam de patrimônio global, é tudo que eu tenho ali. Se eu sou casado em comunhão parcial de bens, e tudo que eu tenho se divide com a pessoa que eu sou casado, desses 10 milhões, 5 milhões representa cada CPF, se falando em sucessão, tá? Então, se eu tenho 10 milhões de reais e o custo médio varia entre 10% a 15% para o inventário, eu já sei que os meus herdeiros vão precisar ter de 1 milhão a 1,5 milhão para pagar por esse processo. E a partir desse momento é onde a gente começa a buscar... Mas esse 1 milhão, 1,5 milhão aqui, você falou sobre os 10 milhões. Sim. Mas se só um faleceu e os 5 milhões representam a metade, esse ITCMD ou esses custos, eles vão incidir sobre os 10 ou sobre os 5 referente àquele que faleceu? Sobre os 5. Então, tenho 10 milhões, o custo é de 1 milhão a 1,5 milhão. Mas como eu sou casado em comunhão parcial de bens e eu detenho 5 e a minha esposa 5, eu represento metade disso. Seja 500 mil ou seja 750 mil. Tá? Então, independente se todo o dinheiro está na minha conta ou na conta da minha esposa, faleceu, existe a meação por conta da nossa comunhão de bens. Tá? Então 5 milhões é dela, 5 milhões é meu. Fui eu que faleci, ela vai ter que pagar o processo de inventário no meu nome, que vai custar em torno de 10 a 15% da minha parte, que seria esses outros 5 milhões de reais. Tá? Como que ela vai pagar isso? Ela pode queimar dos 5 milhões dela, que o advogado vai auxiliar ali com o juiz para libertar, para ela continuar tendo retorno financeiro,
ou a gente pode criar um planejamento aqui para que o menor impacto financeiro possível seja atingido nessa família. A gente tem produtos e tem oportunidades aqui para mesclar e para agregar no patrimônio de vocês diversas, fazendo simplesmente um balanceamento ali. Vou trazer uma remodelação para a sua carteira, onde eu vou agregar um produto único que pode trazer a proteção de todo o patrimônio que você constituiu, seja ele de imóvel, dinheiro, carro, empresa, tudo que você tem dentro de um único complexo ali onde a gente vai trabalhar pontas de importância. Falando aqui então no cenário para Brasil e pensando nas ferramentas ou nas soluções disponíveis para esse planejamento sucessório, quais que você identifica que são as principais formas que o brasileiro utiliza para fazer esse planejamento sucessório, né? Porque tem uma série de formas de se fazer isso e depende de cada família quais são as formas mais ideais para aquelas. Então a gente já ouviu falar muito de holdings, de apólices, de planos de previdência, etc. Quais são as formas estruturadas aqui no Brasil, as principais utilizadas para planejar essa sucessão? Hoje, até em questão de relação mundo, o nosso portfólio aumentou demais. A gente tinha antigamente basicamente uma força ali, olhando o olhar para a questão sucessória, que eram as previdências privadas. Ou eu montava uma previdência visando ali o meu futuro, para ter uma recorrência mensal também de salário ali, ou essa previdência já, na minha cabeça, era uma estrutura onde os meus herdeiros iam receber esse dinheiro quando eu não estivesse mais aqui. Hoje, além de previdência privada, os famosos PGBL, VGBL, que vocês conhecem bem, nasceram outras estruturas aqui muito fortes, que é a estrutura das holdings. Vocês já devem ter ouvido falar, talvez não conheçam tão a fundo, mas holding nada mais é que uma empresa, onde eu posso estruturar o meu patrimônio lá dentro e facilitar um processo de distribuição para os meus herdeiros ali. Coloco os meus filhos, minha esposa lá dentro e transformo todos os meus bens imobilizados ali, meus imóveis, em cotas. Isso me facilita a divisão desses bens, evitando ali uma briga futura por um patrimônio X ou Y. Eu posso pré-definir isso na minha estrutura de holding, na minha estrutura ali do contrato social que vai ser lavrado sobre ela. É legal ter uma holding? Depende de cada um de vocês. Eu preciso entender o cenário dessa família para poder indicar ou não esse tipo de produto, tá? Todos os produtos que a gente tem hoje no Brasil, eles são complementares. Não existe o produto 100% certo e nem o 100% errado. Existem complementos ali. Às vezes para você funciona apenas uma ferramenta e para o teu amigo ali do lado são 4 ferramentas que vão funcionar. Por tamanho de patrimônio, por dificuldade, por algum cenário ali, eu tenho uma empresa, eu tenho já filhos de outro casamento que eu tive, então tudo isso pode influenciar no planejamento e é para isso que a gente está aqui. Além das holdings, a gente tem também offshore, a possibilidade de eu mandar o dinheiro hoje, dolarizar um pouco dos meus recursos, né, fora do Brasil, um tema aí falado diariamente da importância de a gente ter essa diversificação de carteira. Então, a gente tem aqui especialistas para falar diretamente com vocês sobre isso. Offshore também é uma ferramenta sucessória. A gente tem também a parte, além da previdência, uma linha de testamento que não garante nenhum tipo de imposto, mas facilita esse olhar para vocês do que eu quero direcionar, já que o patrimônio é meu. Eu posso querer deixar um bem Y para um filho, o X para o outro filho, e o testamento é só um documento de direcionamento que vocês podem utilizar ali também, tá? Temos também hoje muito forte aqui no Brasil a questão das apólices vitalícias, então o famoso seguro de vida. Diferente daquele seguro de vida que a gente tem um costume aqui no Brasil de ouvir muito num cenário bancário, né? Um seguro ali que se renova todo ano, que eu pago por um tempo indeterminado e acabo perdendo recurso ao longo da vida. As apólices que a gente trabalha aqui, as seguradoras internacionais que a gente tem no grupo e no portfólio XP hoje, trazem um novo movimento para vocês. Uma ideia de proteção, só que ao mesmo tempo, principalmente por estarmos aqui dentro de um conglomerado financeiro, de manter o seu recurso ativo. Se você mudar de ideia no futuro, esse recurso está lá e você tem uma possibilidade de resgatar no fim do contrato, por exemplo, com a seguradora. Então, é importante que vocês conheçam essas
essas diversificações que a gente tem oportunidade de trazer e para cada um dos cenários a gente conseguir direcionar da melhor forma referente à sua família, referente aos seus filhos, a sua vontade principal de distribuição disso no futuro. Então, sim, como eu falei, são diversos produtos. X, Y, Z, não importa. Não tem receita de bolo que vai servir para todo mundo. E essa parte é importante porque, assim, nessa hora você precisa contar realmente, de fato, com profissionais que vão te ajudar a fazer um levantamento desse patrimônio e começar a olhar para a forma que está constituído esse patrimônio entre investimentos, previdência privada, aportes que você já tem, patrimônio imobilizado, outros bens, offshore, etc. E dentro desse patrimônio, entender qual é a melhor forma, qual é a melhor estrutura e as melhores soluções para garantir, de fato, uma sucessão bem feita, bem estruturada, que custe o mínimo possível e que assegura, de fato, que essa sua vontade vai ser feita e da melhor maneira possível, né? Então, para isso, obviamente, você vai ter acesso aqui para bater um papo conosco aqui, com o especialista Marinelli também, para fazer uma conversa olhando para o seu portfólio, para o seu patrimônio e desenhar quais são as melhores soluções para isso. Então, fique à vontade para nos chamar aqui e agendar uma conversa individual e especializada para o seu patrimônio. Marinelli, obrigado pela participação, pela presença. Numa outra oportunidade a gente aprofunda ainda mais nas soluções, mas tenho certeza que aqui a gente já conseguiu cobrir pelo menos a parte mais importante de fazer um bom planejamento de sucessório e planejamento tributário também para isso. Obrigado, Danilo. Agradecendo a todos vocês também. E uma última informação importante. É um processo obrigatório que todo mundo vai passar, como eu falei no início, tá? Então, independente de crenças, independente do que você imagina, é importante que você conheça todo o cenário, tá bom? Bate-papo totalmente informal para te trazer as informações de mercado, as novidades e o que o governo está planejando também para o futuro, que pode atrapalhar no futuro do teu patrimônio, que a gente pode amenizar aqui com um simples planejamento e um direcionamento para a tua família, para o teu patrimônio, para o teu futuro na tua empresa também. Tá bom? Então, muito obrigado. A gente se vê numa próxima aí. E como o Danilo comentou, fico à disposição uma reunião pessoal com cada um de vocês aqui, tá bom? Danilo, obrigado, viu? Obrigado, Marinelli. Obrigado pela sua participação conosco aqui. Invista melhor, invista com sabedoria, invista com os profissionais sérios. Um abraço.